Renato Augusto é o pai da criança. Eita! Hoje de manhã falei com meu pai pelo telefone. O pai tem mais de 70 anos. Aí ele deu o pitaco dele. Porra, conhece o jogo, viu a máquina jogar. Time de 80, 83, 84, 85. Ele conhece o Fluminense. Aí ele falou assim: meu filho, Renato Augusto, eu quero até de muleta. Aí, se meu pai quer o Renato Augusto até de muleta, acha que ele vai ser o último Fluminense, quem sou eu para discordar? Né? Se a velha guarda confia no Renato Augusto até de muleta, olha que ele usa bastante. Vamos lá, vamos seguir em frente. Renato Augusto, reforço do Fluminense, o meia deve atingir metas para renovar até o fim de 2025. Vamos trazer atualizações aqui sobre a contratação do Renato Augusto. Para deixar vocês atualizados, eu percebi que grande parte nas redes sociais, no Instagram, Twitter, o pessoal tá animado com a contratação dele. Não queria. O pessoal não queria. Depois, agora que fechou, todo mundo quer. Acha ele maravilhoso. Acho que isso é bom. Vai ser legal. Camisa 10 é artigo de luxo. Quem tem que preservar. Igual o Fluminense. Tem o Ganso, tem o Arthurzinho que está subindo de categoria, deve jogar o Campeonato Carioca com a gente, que também é um jogador clássico ali, joga no meio de campo, criador de jogadas. Temos agora o Renato Augusto, que também é um jogador que sabe fazer a função do 10, a função do 8 também. Eu acho que no Corinthians ele jogava junto com, em alguns jogos, que o Juliano também era reserva, alguns jogos eles jogavam juntos, Juliano e Renato Augusto. Eu acho que até no último jogo do Corinthians que eu vi, estava jogando os dois juntos, o Juliano mais como 10 e o Renato Augusto como 8. Mas não dá para botar Ganso, essa é a minha opinião, botar Ganso e Renato Augusto jogarem junto no meio de campo. Ainda mais no sistema 4-3-3. Vai ficar tudo nas costas do Martinelli. Eu gosto mais do Martinelli indo para o ataque. Gosto mais do Martinelli jogando mais à frente. Aí tem que procurar um jogador que se encaixe na função do André. Né? Na saída do André vai ter o Alexander. O Alexander também é um jogador mais ofensivo. O Calegari, que está voltando dos Estados Unidos, pode fazer a função do André e fazia muito bem na base? Pode, o Calegari pode jogar ali de volante. Um 4-4-2, aí vai ter que ir para o banco. Ou vai o Keno para o banco ou vai o Arias. Né? Não dá para jogar com 3 atacantes, para encaixar o Renato Augusto ali. Eu acho que o mais simples a ser feito é cada um jogar um tempo. Então vamos lá. Após deixar o Corinthians, o meia Renato Augusto vai reforçar o Fluminense por 2 temporadas. Porém, isso porque o primeiro ano de contrato do armador com o Fluminense prevê metas alcançadas para a renovação por mais um ano. Não temos as metas, não temos o que o Renato Augusto precisa fazer para renovar o seu contrato automaticamente até 2025, mas ele vai cumprir. Conseguiram fazer isso com o Wellington, lembra do Wellington, um volante? Ele tinha merda, ele escalava ele, entrava no finalzinho do jogo, acabou cumprindo e renovando o contrato automaticamente. Ainda mais um jogador bom como o Renato Augusto. Não tem por que não cumprir essas metas. Até 2025. Né? A informação foi dada inicialmente pelo repórter Caio Blois, do site Trivela. Olha o que ele disse. O contrato do Renato Augusto será de 2 anos. O primeiro ano tem as metas a cumprir, que não devem ser problemas para o Renato Augusto. Então ele deve cumprir com facilidade, informou o jornalista via Twitter. O Renato Augusto tem contrato com o Corinthians até o fim desse mês, mas estava fora dos planos da diretoria, bibibibobobó. Aí deve rescindir o contrato com o Timão para ficar com o Flusão, campeão das Américas. Um dos motivos para o Renato Augusto fechar com o Fluminense é a figura do Fernando Diniz. Ele ficou encantado da forma com que o Fernando Diniz trabalha as suas equipes. O Renato Augusto via nos jogos do Fluminense algo que ele se encaixaria muito bem. É um time de posse de bola, que prioriza o meio de campo, a bola não é ligada da zaga para os atacantes, a bola do Fluminense sempre passa pelo meio, esses toques entre os zagueiros, laterais, volantes, chegando aos meias armadores, essa bola é bem trabalhada. O Fluminense é um time que prioriza a posse de bola, 65, 70% de posse de bola, e isso por um camisa 10, por um camarada que gosta de futebol, que gosta de jogar, porra, melzinho na chupeta aí que o cara gosta.
E o Renato Augusto vê na figura do Fernando Diniz um cara que ele quer trabalhar. Porra, eu quero trabalhar com esse cara. Eu quero participar, eu quero jogar num time assim, que a bola chega no meu pé, eu distribuo o jogo, tá todo mundo mudando de posição. Porra, isso é legal pra caramba. Então, vamos lá. Renato Augusto não pensou duas vezes em fechar com o Fluminense. Isso porque o armador de 35 anos queria atuar sob o comando do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz é a peça importante para essa transferência. No empate entre as equipes no Maracanã por 3-3, no duelo realizado no dia 19 de outubro, o jogador conversou, trocou uma ideia com o Fernando Diniz sobre a possibilidade. Além disso, o atleta quer utilizar o tempo ao lado do Fernando Diniz como estágio para a futura carreira como treinador. Ele não quer só jogar no Fluminense, ele quer fazer tipo um estágio para quando ele virar treinador na aposentadoria, ele pegar essas ideias do Fernando Diniz e implantar numa nova profissão de treinador de futebol. Olha que legal, né? Vamos lá. Eu sou um grande fã do Diniz. São palavras abrindo aspas aqui por Renato Augusto. Eu sou um grande fã do Diniz. Eu gosto dele. Acho bem interessante a forma como ele pensa. Já até falei para ele que queria entender como chegar a isso. Entendeu? Então é isso. Fecha aspas para o Renato Augusto. Ele quer entender como é o trabalho do Fernando Diniz, e nisso, por tabela, ele ajuda o Fluminense também. Passado, vamos falar do passado do Renato Augusto. O Renato Augusto jogou no futsal do Fluminense, teve uma passagem pelo futsal antes de chegar aos clubes aí, se profissionalizar na carreira. Então ele começou no futsal e foi campeão pelo Fluminense, 2 vezes campeão pelo Fluminense no futsal. Olha que legal. Então já nasceu tricolor, já nasceu campeão com a camisa do Fluminense. Um dos principais nomes acertados para o Fluminense para 2024, Renato Augusto tem um passado tricolor no currículo. Muito antes de se destacar no Flamengo e conquistar a idolatria no Corinthians, o meia de 35 anos atuou no futsal do Fluminense, ainda menino, quando ainda nem poderia imaginar que voltaria um dia, aos 35 anos, a vestir a camisa do Fluminense. A ligação do Renato Augusto com o tricolor aconteceu inicialmente entre os anos 1999 e 2000. Foi o período que ele jogou no futsal do Fluminense. Aos 11 anos de idade. Ele era considerado o melhor da categoria Mirim, que era basicamente formado por meninos mais velhos, já com 12 anos. Ele tinha 11. Era o melhor, era o destaque ali. O Fluminense perdeu um jogador desse. Poderia, ao invés de começar no Flamengo, começar no Fluminense. Então, titular desde os primeiros jogos que aconteciam nas Laranjeiras. Olha que legal. Então, ele conhece toda a estrutura das Laranjeiras, o clube. Tricolor. Pronto. Tem como jogar no futsal e não ser tricolor. E em outros ginásios do estado, Renato Augusto acumulou alguns dos primeiros títulos da carreira atuando com a camisa do Fluminense. Primeiro clube a ele ganhar o título, colocar medalha, levantar troféu foi o Fluminense Futebol Clube. Ninguém tira isso. E espero que aos 35 anos ele continue conquistando títulos. Durante o período em que defendeu o Fluminense, foi bicampeão estadual, com a primeira conquista acontecendo no ginásio Tio Sam, em Niterói. Olha aí, Tio Sam em Niterói. Apesar de despontar como uma promessa no salão, a passagem do Renato Augusto pelo clube acabou rápido, né? 1999 a 2000 foram apenas um ano, uma temporada com a camisa do Fluminense. Agora ele volta ao tricolor, ele conquistou o bicampeonato estadual de futsal. Se Deus quiser, vai conquistar o campeonato estadual aqui do Rio de Janeiro, vestindo a camisa do Fluminense novamente. Tricampeão, conquistar o tricampeonato do Campeonato Carioca com a camisa do Fluminense. Que legal, né? O primeiro título, eu acho que é a primeira competição que ele vai participar. E tenho certeza que a Recopa Sul-Americana contra a LDU, o Renato Augusto certamente será inscrito. O Mundial não dá, né? Porque a lista já foi para o Mundial com 23 nomes. Não dá tempo. Mas a Recopa Sul-Americana, LDU, pode esperar. A sua hora vai chegar. Renato Augusto provavelmente, só se o regulamento proibir, só quem estava na temporada passada, mas isso não vai acontecer. Então o Renato Augusto deve estar em campo contra a LDU nos 2 jogos, primeiro em Quito e a grande decisão no Maracanã. Já pensou? Campeão pelo Fluminense na Recopa Sul-Americana. Que legal, hein? E aí, você aprova
a contratação do Renato Augusto, está feliz com essa contratação, acho que é um belíssimo reforço. Deixa aí seu comentário dessa moral pra gente. Até o próximo vídeo. Fui!